Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Como que vocês estão passando esses últimos dias? Espero de coração que todos estejam muito bem. Para a aula de hoje, vamos trabalhar aí a divisão na página 112. Ai, meu Deus, Pro, a divisão. Não é um bicho de sete cabeças. Nós já vimos o ano passado, né, as divisões com os números naturais e vamos relembrar. Para resolver qualquer divisão, uma dica muito importante: vou insistir na tabuada. Então, logo no começo desse bimestre, quando a gente começou nesse conteúdo, a multiplicação, que eu pedi para vocês separarem um tempinho para estudar tabuada, para se dedicar, porque a tabuada vai ajudar, vai facilitar muito na resolução dessas contas de multiplicação e agora de divisão, ok? Então, se você ainda não está com a tabuada afiada na ponta da língua, não esqueça, separe um tempinho, porque vai ajudar muito, tá bom? Então, vamos lá. Divisão com números naturais, página 112. A divisão na matemática é a distribuição de determinado objeto em partes iguais. Ao dividir uma pizza, por exemplo, entre duas pessoas, o objeto pizza deve ser dividido em duas partes iguais. E cada uma dessas pessoas ficará com uma das partes. A divisão é uma operação básica da matemática, assim como a multiplicação, adição e subtração. Multiplicação e divisão são operações inversas, por isso, a prova real da divisão é feita por meio da multiplicação. Lembra que nós trabalhamos as operações inversas da adição e subtração? Que a adição é a operação inversa da subtração e vice-versa. Aqui, nesse caso, a divisão é a operação inversa da multiplicação e vice-versa. Aí vocês vão entender o porquê já já. Imagine uma divisão entre dois números quaisquer. O número que será dividido é chamado de dividendo, que ele fica aqui. O número pelo qual o dividendo será dividido é chamado de divisor, que ele fica aqui, dentro da chave, também conhecido como chave. O resultado dessa divisão é chamado de quociente. E, em alguns casos, uma parcela chamada resto é formada no processo da divisão. Então, o resto, quando sobra aqui algum número, que ele é menor que o número do divisor, aí ele fica aqui como resto, porque não tem mais como continuar essa divisão, por enquanto. O quociente será um número que, multiplicado pelo divisor, terá como resultado o dividendo. Isso é, quociente vezes divisor é igual o dividendo. Então, o número, né, o resultado, vezes o número que vai estar dentro da chave, tem que ser igual aqui o dividendo. Então, para vocês entenderem melhor, trouxe aqui uma continha de divisão bem tranquila, bem fácil, que vocês daí já sabem de cabeça. Mas o dividendo aqui é o 30, o divisor o 5. Eu sei que lá na tabuada do 5, 5 vezes quanto dá 30? 5 vezes 6, o resultado quociente. Então, tirando aí a operação inversa, 6 vezes 5 é igual a 30. E não tem resto nessa conta. Como fazer contas de dividir com dois algarismos? Então, vamos passo a passo relembrar. Então, o primeiro passo: marcar no dividendo o menor número possível, maior ou igual ao divisor. Então, eu trouxe aqui uma divisão para vocês: 1.211 dividido por 14. Pensamento: 12 é menor que 14. Por quê? Tem dois números na chave, então vou pegar aqui os dois primeiros números. Só que os dois primeiros números formados dá 12. 12 é menor que 14, então eu não consigo fazer a divisão. Então, quando o número ele é menor, logo eu pego o número seguido. Então, eu transformo isso em 121. 121 é maior que 14, aí eu posso dar continuidade na minha divisão. Pego, então, aqui 121. Segundo passo: em 121, quantas vezes cabe o 14? Então, lá na tabuada do 14, que eu vou estudar, 14 vezes quanto chega próximo, é igual ou chega próximo a 121. Para descobrir que o número multiplicado por 14
de 121 ou um número que seja mais próximo possível de 121. Neste caso, tem que ser inferior e nunca superior a 121. Então, o que a gente pode fazer? Montar uma tabuadinha do lado, no caso do número 14, para ver qual o número que vai chegar mais próximo a 121. Aí eu fiz aqui, ó. Eu sei que 14 vezes 7 é igual a 98. Ainda está longe de 191. Ou, perdão, de 121. 14 vezes 8, 112. Já está mais perto. 14 vezes 9, 126. Apesar de entre 112 e 126, o 126 ser o mais próximo, mas ele ultrapassa. Então, eu não posso trabalhar aqui com o 9. Então, vou ter que trabalhar com o 8. 14 vezes 8, 112. Então, aqui, ó, monto 121 dividido por 14. Na tabuada do 8, 8 vezes 14 dá 112. Aí, nesse terceiro passo, eu vou, depois que eu multipliquei o 8 pelo divisor 14, eu vou subtrair o resultado dessa conta do 121 com o resultado da conta do 14 vezes 8. Então, 121, que é o número que estamos trabalhando, menos 112, sobra 9. E eu vou colocar aqui, ó, porque é como se eu fosse fazer aqui, ó, 121 menos 112, sobra 9. Esse 1 aqui, ele não está participando por enquanto. Então, eu vou colocar a diferença abaixo do 121 encostado à direita. Agora, eu vou baixar o algarismo seguinte do dividendo, que no caso aqui é o número 1. Então, ó, 121 sobrou 9 aqui, eu desço esse 1 e fica 91. 91 é maior que 14, então eu posso continuar dividindo. E agora eu vou repetir os passos 2 e 3. Então, o que eu vou fazer? Lá na tabuada do 14, 14 vezes quanto vai chegar próximo a 91? Eu sei que 14 vezes 4 dá 56, então tá longe. 14 vezes 5, 70, longe. 14 vezes 6, 84. Então, esse vai ser o número mais próximo, a multiplicação por 6. Então, 14 vezes 6 dá 84. E agora eu vou pegar o 91 menos 84, achar a diferença que dá 7. 14 vezes 6, 84. 91 menos 84 sobra 7. O 7, ele é menor que o 14, então não tem mais como dividir. Como não tem mais nenhum número aqui para descer, então a conta fica assim: 1.211 dividido por 14, divisor, o resultado quociente é 86, com o resto 7. Ok? Agora é com você. Mostrei aqui, expliquei para vocês o passo a passo e também vou pedir para que antes de vocês fazerem os exercícios, vocês leiam o texto do livro didático e acompanhem o passo a passo de como resolver a divisão do exemplo do livro. Páginas 112 e 113. Terminando a leitura, vocês vão resolver os exercícios da página 114 e 115. Lá na página 114, o primeiro exercício está falando o seguinte: efetue as divisões e em seguida classifique-as em exatas ou não exatas. O que seria exatas ou não exatas? Só para relembrar. Divisão exatas é quando não tem resto, quando o resto ele é zero. Números de resto diferentes de zero são divisões não exatas. Então, vocês vão resolver as contas, achar o resultado. O que for resto zero, você vai colocar que a divisão é exata. O que for resto diferente de zero é não exata. No exercício 2, 3, da página também 114, são probleminhas. Vocês vão ler esses probleminhas e os dois problemas aí envolve a divisão. Página 115. Para calcular mentalmente 214 dividido por 2, podemos efetuar 200 dividido por 2, que é igual a 100, e 14 dividido por 2, que é igual a 7. Em seguida, adicionamos os resultados: 100 mais 7, obtendo 107.
Utilizando esse procedimento, vocês vão tentar calcular aí mentalmente. Então, com esse exemplo, vocês vão calcular 316 dividido por 2 na letra A, na letra B, 505 dividido por 5, na letra C, 315 dividido por 3 e na letra D, 1040 dividido por 4. Exercício 5 da página 115. Em 2014, o Brasil reciclou 289.500 toneladas de latas de alumínio, mantendo o título de maior reciclador mundial desse tipo de material. Veja no quadro as latas de alumínio obtidas por 3 coletores em um dia. Então, tem uma tabela, uma coluna com o nome dos coletores e na outra tabela a quantidade que cada coletor conseguiu pegar para uma cooperativa. Para obter 1 quilo de alumínio reciclado, são necessárias 75 latas de alumínio. Quantos quilogramas de alumínio reciclado cada coletor vai obter aproximadamente com as latas que coletou? Então, o que vocês vão ter que fazer aqui? Então, tem a coletora Márcia, o Henrique e o José. Vocês vão pegar a quantidade que a Márcia coletou e vai dividir por. Qual é a quantidade de latas que dá 1 quilo? 75. Então, vai pegar 1.125 e dividir por 75 e achar o resultado. A mesma coisa com o Henrique. Quantas latas ele conseguiu coletar? 975. Então, vai fazer 975 dividido por 75. E o José, 1.275, também dividido por 75. E vocês vão ver quantos quilos aí de alumínio eles conseguiram cada um arrecadar, ok? Então, façam esses exercícios com calma, reveja o vídeo se for necessário, ok? Leia com atenção também o texto do livro didático e eu conto aí com a dedicação, com o comprometimento de vocês. Obrigada pela atenção, um beijo, meus queridos, e até a próxima aula. Arrasem!